Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. Vocês sabem que eu tô sempre ligada nas sugestões de vídeos que vocês me pedem e uns tempos atrás eu recebi essa sugestão da Rayana. Deixa eu ler ela aqui pra vocês. Miyuki, eu gostaria muito mesmo que você falasse sobre a voz da Momo, que tá muito forçada e anasalada, mas principalmente agora em More More. Pelo que parece, a JYP não investiu tanto no vocal da Momo e todos conseguem notar que a voz dela não serve para vocal e sim para rap. Aqui está um vídeo de quando elas ganharam com More More e na parte que a Momo canta, ela fica muito desconfortável e a voz dela super desafinou. Eu fiquei com muita dó dela porque ela meio que fez uma cara de desapontada e disse algo para Nayeon. Resumindo, recentemente surgiu uma polêmica envolvendo o Twice e mais especificamente a voz da Momo. Eu não sou especialista em vocal, mas eu gostaria de expor a minha opinião. O início dessa discussão foi quando um vídeo da Momo cantando sem playback começou a circular pela internet. É importante lembrar que não era uma apresentação a sério, o Twice tinha acabado de ganhar um prêmio e era só uma comemoração. No vídeo, sim, a voz da Momo tá ruim, isso não tem como negar, até ela mesma se impressiona. Assim que ela termina de cantar, ela faz uma cara de surpresa e olha para Nayeon e as duas começam a rir. Depois disso, ela parece bem abalada, tanto que nem sorri mais ao longo do vídeo. E eu vou ser sincera para vocês e dizer que eu mesma, em alguns momentos, acho a voz da Momo bem irritante. Eu adoro Signal, mas aquele início da música com a Momo, Jesus amado, não me desce, eu não consigo gostar. Para mim, a música só começa quando a rainha Jonghyun começa a cantar. Mas, em comparação, em What is Love e Breakthrough, a parte da Momo é a minha preferida. Me dá uma sensação de querer mais, sabe? Nesses dois casos, eu acho que a voz dela se encaixou bem. A questão é certo cobrar o vocal da Momo ou do Twice? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender qual é o propósito do K-pop e como ele funciona. Eu já cansei de falar aqui que K-pop é entretenimento, não é ganhar visibilidade por alcance vocal. O intuito de muitos grupos é ter um fandom forte, a maioria das premiações é por voto popular. Dificilmente existe uma banca de críticos e jurados para avaliar composição, voz, coreografia, performance, etc. Quem julga é o público. O mais importante é a performance no geral. A música é sim importante, porém não é tudo. O mais importante é agradar aos fãs. No K-pop é assim que funciona. Não é só ter uma voz incrível. Tem que ter presença de palco, dançar bem, estar dentro dos padrões. E é para isso que existem os grupos, para que cada idol seja forte em uma característica específica. Quantas idols a gente já viu no K-pop que são cantoras incríveis, mas que não têm tanta visibilidade e não são as membros mais populares do próprio grupo. Eu posso citar várias: Wendy, do Red Velvet, Soulja, do EXID, Lehigh, Yuju, do GFriend, Hyorin, Park Bom, Ailee, Lehyori, Sera, do Nine Muses, entre tantas outras. Para mim, essas são as melhores vozes do K-pop, mas nem por isso elas são destaque. Isso porque no K-pop, voz é basicamente um adicional. Lógico que o público fica impressionado, mas 90% das apresentações são playback. E algumas vezes, quando a apresentação é ao vivo, parece que o microfone está sempre com problema. Incrível que o microfone só dá defeito nessa hora. Voltando ao caso do Twice, dizer que a Momo não canta bem é um erro, porque existem muitos aspectos que a gente precisa levar em consideração. Para ser uma boa cantora, ela não precisa ser uma Whitney Houston ou uma Mariah Carey. Essas duas são praticamente lendas vocais. No meu ponto de vista, não existe cantar bem ou cantar mal, e sim cantar no tom certo. Vamos a um exemplo. A Minnie Riperton é uma cantora super reconhecida e a voz dela sempre foi destaque porque é uma voz delicada, suave, tranquila. A voz dela não funcionaria com uma música mais forte,
provavelmente a voz dela ia soar estranha. Imaginem ela cantando rock, como que não ficaria estranho? Mas isso não significa que ela canta mal, apenas que a voz dela não combina com esse estilo. Eu assisto muitos shows musicais, como The Voice, X Factor, e é perceptível que às vezes os concorrentes são ótimos cantores, mas colocam eles para cantar umas músicas nada a ver e aí eles não vão tão bem assim. Acho que vocês conseguiram me entender. Uma voz boa não significa que funcione com qualquer estilo de música. No caso da Momo, já deu para perceber que ela tem um timbre grave que funciona melhor com músicas mais fortes. Quando ela canta de uma maneira mais fofa, dá a impressão que ela tá forçando a voz. Não fica natural e fica assim ruim. A gente nunca vai saber se ela força ou não a voz. Eu tenho pra mim que ela força, mas também não acho que seja porque ela queira. Provavelmente a JYP quem optou por decidir que ela deve cantar assim. Por qual motivo, aí eu já não sei. A Momo não canta mal, mas também não é uma Celine Dion do K-pop. O problema é que ela não tem um timbre definido, é como se em cada música ela cantasse de um jeito. Tanto ela quanto o Twice são cantoras pop, e pro pop a extensão vocal delas está ok. Eu acho engraçado como as pessoas cobram vocal no K-pop, sendo que o próprio pop ocidental nem sempre é destaque por esse motivo. Tantas cantoras e cantores que na música é de um jeito e ao vivo é outro. Sonoramente tem muitas músicas no K-pop que ultrapassam padrões, mas isso não é uma regra. Mas então, a pergunta que fica é: por que as pessoas cobram tanto vocal do Twice? Eu pensei e tentei entender o que faz as pessoas cobrarem tanto vocal delas, mas nem tanto de outros grupos. E cheguei à conclusão que parte disso é por causa do 16. O Twice foi formado em um programa de competição, logo isso sempre vai assombrar elas. Sempre terão pessoas que irão se perguntar o porquê de tal integrante ter debutado e se não tinha melhores. E a culpa é exclusivamente do programa, porque em todo episódio os mentores comentavam que para chegarem a ser idols, as participantes deveriam se esforçar. Eu lembro muito bem que no primeiro ou segundo episódio, se eu não me engano, uma das trainees cantou uma música para uma mentora lá e a garota cantou super bem. Eu pensei, nossa, essa aí já tem um lugar garantido. No entanto, essa tal mentora vira e fala para ela que ela não cantava bem, fez várias críticas e disse que ela não estava no padrão JYP. Ou seja, se lá no programa elas já eram criticadas, como que deixaram passar a Momo? É isso que eu acho que muitos K-popers se questionam. Se o padrão era tão alto, não seria melhor ter debutado outra trainee no lugar da Momo? Em um vídeo aqui eu falei sobre a JYP escolher debutar as pessoas por serem bonitas e não pelo talento. Talvez eu tenha me expressado mal, eu não quis dizer que os idols de lá não têm talento, mas que muitas vezes a empresa coloca a aparência como critério principal. E eu não menti, muitos idols ótimos foram rejeitados por ela sem nenhum motivo aparente. Temos que ser realistas e aceitar que, de fato, muita gente entra nessa indústria somente por beleza. Pode ser que depois essas pessoas desenvolvam habilidades, mas não podemos negar que, em alguns casos, o critério principal para eles serem aceitos foi justamente a aparência. Durante o 16, a Jihyo, que era uma das melhores em questão de voz, foi duramente criticada pela aparência e quase não debutou. Tem que ser muito cego para não ver isso. Em programas de competição, os que ganham mais votos são sempre as mais bonitas. Vários idols que nunca fizeram audição se tornaram trainees. Então, eu não estou errada em apontar algo que acontece. Nós não somos profissionais para julgar se uma pessoa é boa ou não no que faz, mas nós somos o público e temos o direito de expor o que não nos agrada. Como eu disse no início, tem horas que eu amo a voz da Momo e tem horas que eu odeio. O Twice, no geral, sim, nem todas ali são cantoras a nível Adele. Pra mim, em questão de voz, quem tá acima da média são a Jonghyun, a Jihyo e a Nayeon. Elas são as vozes do Twice. O restante das garotas tá na média e tem outras funções. A Mina, a Sana e a Tui, o papel delas é dar apoio e suporte às vocais líderes. Dificilmente elas farão uma high note. A Chaeyoung e a Taehyung são rappers e pro rap não precisa ter alcance vocal. E a Momo, que fora ser a dançarina principal, ela não tem uma função definida.
porque ela tem o título de rapper, mas não faz. Eu fico pensando também que na época do programa, a produção da JYP nunca demonstrou que o grupo iria para esse lado mais fofo. Logo no debut do Twice com o a vibe das garotas era algo mais parecido com a proposta do ITZY. Os desafios no programa, as músicas que elas cantavam, até mesmo a música de abertura tinha outra proposta. Eu não sei em que momento eles decidiram investir no conceito fofo e por que só a voz da Momo sofreu essa mudança tão radical. Se a gente compara as performances de antes com as de atualmente, tá nítido que houve mudança. E se ela mesma não se sente confortável, tá na hora de mudar isso. Eu tenho certeza que a JYP tem ótimos professores de canto que podem ajudá-la a descobrir qual a melhor forma de trabalhar com a voz dela. Vale lembrar que o Twice originalmente era para ser um grupo de 7 integrantes e a Momo entrou lá no final porque foi considerada uma ótima dançarina, algo que o Twice precisava. Isso significa que o papel dela no Twice é ser a dançarina principal, e esse papel ela executa muito bem. Ela é uma das melhores dançarinas do K-pop, ela não tem um alcance vocal de outro mundo, mas também não é como se ela não soubesse cantar. Levando em consideração que a função dela é dançar, não tem por que a gente cobrar voz dela. Esse não é o fator mais importante. A Momo já é bem insegura com a voz dela, mas o mais importante é que ela entrega a tarefa que foi dada a ela. É justamente por isso que o grupo tem mais de uma membro, para que cada uma seja um ponto forte em algo. Todas juntas dão equilíbrio e é por isso que vem dando tão certo. Kisses e let it go!